Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje eu recebo o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Pedro Fernandes. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Prazer, estou aqui. Toda vez que for convidado, virei com o maior prazer. Obrigada, deputado. Hoje mais cedo a comissão se reuniu para analisar a proposta de orçamento do Estado para o ano que vem, né, deputado? Como é que foi essa reunião? É uma reunião muito difícil, porque a gente vive hoje uma das maiores crises da história do Rio de Janeiro. O Estado deve fechar esse ano um orçamento deficitário de mais de 25 bilhões de reais. E a proposta inicial do governo era encaminhar para 2017 um orçamento com um déficit de mais 20 bilhões de reais. E isso a Comissão de Orçamento não vai admitir. Então nós encaminhamos pela admissibilidade do processo da discussão da LDO, mas com a imposição de que o Estado encaminha essa casa um orçamento equilibrado, porque se a gente ganha, por um exemplo, apenas R$10 por mês, a gente não pode gastar 15. Então, se ganha R$10, esses 5 que estão excedendo vão ter que ser revistos, o Estado tem que organizar as suas despesas para que a gente ache um equilíbrio para que não aumente a dívida a cada ano. Deputado, qual é a previsão de arrecadação do Estado para o ano que vem que veio nesse projeto? Cerca de 60 milhões de reais, 60 bilhões de reais. Mas a nossa preocupação não é com a arrecadação, porque existia uma praxe dessa casa de receber do Executivo uma receita baseada na despesa. Ou seja, como aconteceu no passado, que a despesa era maior e superestimou a receita do Estado. Então o que a gente quer é que a despesa esse ano seja adequada à receita real que o Estado vai ter no próximo ano. Então, não importa para a gente saber o quanto vai ser a receita, e sim a despesa, porque ela vai ter que ser adequada à receita que foi estipulada pela Secretaria de Fazenda. A comissão está cobrando mais transparência, né, deputado? Quer saber exatamente quanto que o Estado pretende gastar para saber o quanto precisa ter de arrecadação para que esse número empate, né? Não só transparência, mas muito zelo e principalmente responsabilidade. Porque a gente está falando de um orçamento equilibrado, mas na verdade a gente tinha que estar pensando até num orçamento onde a receita fosse maior do que a despesa, porque nós temos 25 bilhões de compromisso de dívida para poder pagar com os fornecedores e profissionais que trabalharam e não receberam. Deputado, como é que fica, para a gente explicar para quem está em casa, que não entende, como é que é a tramitação de um orçamento aqui na Alerj? O senhor disse que hoje foi aprovado a admissibilidade do processo. A partir de agora, como é que é? Então, a gente aprovou a admissibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, onde o Estado encaminha as propostas de programas a serem executados pelo Executivo. A gente vai ter também a revisão do PPA, que é o Plano Plurianual, para que a gente avance na discussão da LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, que aí sim, nessa LOA é que estabelece exatamente os gastos que o Estado vai ter no ano de 2017. E agora, deputado, a partir da aprovação da admissibilidade, os deputados também podem apresentar emendas, não é isso? Os deputados podem emendar não só na LDO, no PPA e também principalmente na LOA. Mas o que a gente procura é buscar que o Estado, que o Executivo encaminhe a casa um orçamento mais dentro da realidade possível e que também os parlamentares mexam o mínimo possível nesse orçamento proposto, porque a gente tem que ter um rigor maior nesse cumprimento do orçamento que está sendo encaminhado à casa. Então, enfim, a gente espera que seja um orçamento mais próximo da realidade do Estado, com o mínimo de mexidas possível. Deputado, o senhor falou do Plano Plurianual, PPA. Qual é a diferença do PPA para a LDO ou para a LOA? Porque, na verdade, o PPA ele faz uma projeção de 4 anos, que nem sempre reflete a realidade como está sendo agora. Quando o PPA foi elaborado, a gente tinha uma realidade financeira orçamentária completamente diferente de hoje. Então, por isso que a gente está pedindo uma revisão do PPA, até para que a LOA e a LDO sejam, e geralmente são encaminhadas baseadas no PPA. Então, se a gente tem um PPA que hoje está desequilibrado, a gente tem que equilibrá-lo o mais rápido possível, de acordo com a nova realidade que hoje a gente vive, para que a gente consiga fazer
um orçamento também baseado na realidade que a gente vive hoje. Deputada, eu vou pedir licença ao senhor e nós vamos ao plenário com a repórter Malva Abreu, que tem outras informações sobre os projetos na ordem do dia. Boa tarde, Malva. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. A deputada Tia Ju quer alterar a lei que trata da reparação das mamas, da cirurgia das mamas em caso de câncer. Hoje, o Sistema Único de Saúde coloca apenas a prótese nas mulheres que perderam o seio por conta da doença. A parlamentar quer garantir que o SUS também faça a reconstrução das auréolas e mamilos. A proposta está em primeira discussão. Se for aprovada, ainda vai retornar ao plenário para mais uma votação. Volto com você, Natália. Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, a Comissão de Orçamento, na hierarquia das comissões da Casa, é uma das mais importantes, né? Primeiro vem a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa todos os projetos que são protocolados na Casa ou encaminhados para cá, e depois a Comissão de Orçamento, que é onde é analisado a proposta das finanças do Estado, né, deputado? Mas uma outra questão que tem sido tratada esse ano, especificamente na comissão, é a questão das organizações sociais na gestão da saúde, né, deputado? Tem sido discutido junto, inclusive, com a Comissão de Tributação, que é presidida pelo deputado Luiz Paulo. Como é que está avançando esse processo na comissão, deputado? Já tivemos muitos avanços, mas o trabalho é muito intenso e longo. Não concluirá em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas o mais importante que está sendo debatido é a falta de controle que o Estado vem tendo com as suas prestadoras de serviço, em especial com as OS, onde teve os maiores problemas. Apesar que o maior avanço que a gente teve foi em relação à descoberta dos problemas dos medicamentos vencidos, que foi o que mais impactou, que chamou a atenção da mídia, e que mostra esse drama que a gente vive hoje da falta de controle. A Comissão de Orçamento e também a de Tributação chegou a propor a criação de uma controladoria, da Secretaria de Controladoria no Estado, para que a gente pudesse ter acesso a esses problemas. Trabalhamos em conjunto com a nova gestão da Secretaria de Saúde, com a redução nas OS, nas UPAs, por exemplo, que chegaram a quase 700 milhões de reais por ano. É uma economia importante. A gente está falando de mais de 100 toneladas de medicamentos que foram e estão sendo incineradas, jogando fora milhares e milhares e milhares de reais, e medicamentos que hoje fazem falta nas unidades de saúde, por falta de controle. Então, o que a gente está discutindo, e nessa semana agora a gente vai discutir também as OS ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tratam dos poupa-tempos, por exemplo, que pagam fortunas a shoppings, quando na verdade vários e vários shoppings oferecem a estrutura gratuita e ainda pagando conta de luz, de água, condomínio, tudo isso que hoje é pago para alguns shoppings que não existe a menor necessidade. Então a realidade do Estado hoje é outra. A gente tem que ficar cortando como a gente corta a nossa unha, se possível todos os dias, porque, enfim, não dá mais para aceitar esse desperdício de dinheiro público que ainda vem sendo feito e que a gente está trabalhando muito para poder chegar a uma realidade mais sólida e próspera, para que a gente possa sair dessa crise o mais rápido possível. Deputado, o senhor trata da questão dos medicamentos, né? Mais do que uma economia real, ou seja, o Estado gastar menos, é uma economia e um benefício para o cidadão, que vai passar a ter o medicamento na hora que precisa e não passar a ter esse problema que é a incineração de medicamentos que foram comprados pelo Estado, não foram usados pela população e tiveram que ser pagos pelo Estado para serem queimados, né? Na verdade foram pagos por nós, somos nós que pagamos impostos que geram esse recurso para comprar isso. Então são várias as questões. A população recebe o dano desde o pagamento do imposto, que são altíssimos. Aí você tem o pagamento do imposto, você tem uma compra, como foi comprovada, algumas superfaturadas pelas gestões anteriores, você tem o medicamento perdendo a validade por falta de planejamento, por falta de controle. Talvez isso não foi constatado ainda, mas a linha de investigação está muito apurada de que em alguns casos foi até perda da validade de propósito para poder gerar outras compras. E o mais importante de tudo é você ir numa unidade médica hoje e não ter esse medicamento, que é o que mais dói
que eu dei plantão em emergência de hospital público por 8 anos da minha vida e sei o que é dar um plantão sem equipamento, sem medicamento. Então, a população acaba sendo penalizada de várias formas. É por isso que a gente tem que buscar uma gestão mais responsável, profissional, para evitar que isso aconteça. Na última semana, né, deputado, foi discutida a questão da gestão das UPAs no estado pelas OS, e uma proposta que foi votada aqui na casa é de transferir essa gestão das OS, né, deputado? Eu acho que eu defendo sempre que o executivo tem que ter autonomia das suas decisões e cabe a gente fiscalizar. Para mim não importa, sinceramente, se é OS, se é empresa pública ou se é controlado direto pela gestão. O que a gente busca aqui é que a população seja bem atendida e que o recurso seja aplicado de forma correta e da forma mais transparente possível. E é importante fazer um parênteses, que eu sou um parlamentar muito crítico às gestões como um todo, mas a atual gestão vem fazendo um trabalho muito sério e muito promissor, principalmente comparado às gestões anteriores na Secretaria de Saúde. Então a gente critica, aponta os erros, mas eu tenho que ser obrigado a reconhecer também que o secretário Luizinho tem feito um bom trabalho à frente da Secretaria de Saúde, revertendo todos esses problemas que nós detectamos na Comissão de Orçamento e Tributação. Esse trabalho tem sido feito em parceria já há muitos meses, né, deputado? Das duas comissões da Casa, dos deputados, em parceria com essa nova gestão, vários erros que foram detectados já foram sanados, né? É importante citar também a participação do Ministério Público, que foi importantíssimo no processo, está fazendo o indiciamento dos responsáveis, inclusive, ou principalmente os agentes públicos envolvidos nesse processo, mas é muito importante. E eu tenho o privilégio de poder trabalhar com o deputado Luiz Paulo. A gente construiu uma entrosação muito bacana, que quem ganha com isso é a população. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Alerj. Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos encerrar essa edição do Jornal da Alerj com uma homenagem ao deputado Gerson Berger, que faleceu nesta segunda-feira depois de complicações cardíacas. Se me permite quebrar o protocolo aqui, eu queria também encaminhar uma palavra de conforto à família. O Gerson era uma pessoa muito querida a essa casa, então a Tereza, o Ari, a todos os seus familiares, a nossa solidariedade, o nosso carinho, e fica aqui o nosso grande beijo e reconhecimento a esse grande parlamentar que foi o deputado Gerson Berger. Obrigada, deputado. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. Você acompanha outras notícias do Parlamento Fluminense a partir das 9h30 da noite, na segunda edição do Jornal da Alerj. Você fica agora com uma homenagem ao deputado Gerson Berger. Gerson Berger nasceu no dia 9 de abril de 1925, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido por ser defensor das liberdades de todos os povos e das causas israelitas. Filho de imigrantes de origem judaica, Berger estudou medicina e se especializou em psiquiatria. No início dos anos 60, ouviu do então primeiro-ministro de Israel, Davi Ben-Gurion, "Você tem política na veia. Lute sempre para que haja justiça e liberdade para todos os povos." O conselho foi encarado como uma ordem e Gerson Berger se filiou ao PSB e foi eleito deputado constituinte da Assembleia Legislativa do recém-criado Estado da Guanabara. Reeleito para o segundo mandato, foi cassado pela ditadura militar por se opor ao regime. Voltou a exercer a medicina e a atuar em instituições da comunidade judaica. Em 1993, retornou ao trabalho político e foi eleito vereador do município do Rio de Janeiro por 3 mandatos consecutivos. Entre 1999 e 2000, presidiu a Câmara de Vereadores do Rio. Em 54 anos de vida pública, foi autor de mais de uma centena de leis e projetos, como a criação do Conselho de Ética da Câmara, a vacinação de idosos contra a gripe, o Hospital da Mulher, a proibição da venda de cigarros a menores, o desconto para idosos nos cinemas do município, a ressocialização de presidiários, entre tantos outros. Em 2006, foi eleito deputado estadual pelo PSDB. 4 anos depois, foi o segundo deputado mais votado do seu partido, reeleito com mais de 35 mil votos. Em 2012, recebeu o diploma de deputado cassado na ditadura de volta pela Comissão da Verdade.
O deputado Gerson Berger exercia o 3º mandato consecutivo na Alerj. O parlamentar morreu na última segunda-feira, aos 91 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca, depois de 3 meses de internação. Gerson Berger foi casado com a vereadora Teresa Berger por 32 anos. Pai do advogado criminalista Ari Berger e do engenheiro Ariel Berger. Parlamentares lamentaram a morte de Gerson Berger nas redes sociais. O líder do PSDB na Alerj, deputado Luiz Paulo, destacou a força do amigo. O que eu mais admirava no Gerson Berger apesar de ter sido um homem longevo, ele já estava com muitas dificuldades físicas. E ele era de uma tenacidade impressionante, né? Porque não faltava as sessões, acompanhava e sempre foi um defensor intransigente em relação às liberdades, na luta contra a discriminação, em defesa do povo judaico. Então é um homem que eu sempre admirei muito. O ex-presidente da Alerj e atual secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Paulo Melo, lembrou que mesmo declarando que não votaria a favor de Melo na eleição para presidente da Alerj, não deixou de dar conselhos. Uma pessoa determinante, presente, assíduo, que gostava de participar dos debates e para mim foi um grande aprendizado tê-lo na mesa diretora enquanto eu presidia a Assembleia. Diga-se de passagem, ele não queria votar em mim para presidente, mas de uma maneira muito clara disse, olha, eu não pretendo votar em você não. Mas de maneira respeitosa, depois se tornou um dos maiores aliados que eu tive na Assembleia, porque ele sabia conquistar as pessoas, ele não tinha medo do enfrentamento, ele tinha história pessoal que o encorpava como parlamentar. Para a comunidade israelita é uma grande perda, é uma perda irreparável. Foi um homem determinado para lutar pelas causas do judaísmo, para lutar pela comunidade e lutou pela comunidade israelita. O presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, disse que Gerson Berger foi seu segundo pai. Para mim foi sempre um grande conselheiro. Ele foi meu companheiro de mesa diretora e eu jamais deixava de me consultar com o deputado Gerson Berger. Ponderado, inteligente, firme, leal, um grande amigo, né? Para mim, assim, um segundo pai. Tanto é que nos 4 anos que eu fiquei fora da Alerj, o meu filho se elegeu, o Rafael, eu aconselhei o Rafael a primeira pessoa a procurar ser o deputado Gerson Berger e seguir os ensinamentos do Gerson.